Em poucos meses, um nome que parecia apenas uma aposta virou alvo de gigantes do futebol europeu. Wesley, lateral direito brasileiro de 22 anos, saiu do Flamengo, conquistou espaço imediato na Roma e agora volta a despertar o interesse de um dos clubes mais poderosos do mundo, com convocações constantes para a seleção brasileira e atuações decisivas na Itália. O jogador entrou de vez no radar do Manchester City. Mas o que explica essa ascensão tão rápida? E por que a Roma promete não facilitar sua saída justamente agora? Em um intervalo de tempo que costuma ser curto até mesmo para a adaptação, Wesley transformou expectativa em realidade e projeção em assédio internacional. Aos 22 anos, o lateral direito brasileiro vive um daqueles momentos raros no futebol europeu, em que desempenho, contexto e oportunidade se alinham de forma quase perfeita. 4 meses vestindo a camisa da Roma foram suficientes para recolocar seu nome no radar do Manchester City, um interesse que não nasce agora, mas que ganha força justamente no momento em que o mercado busca soluções confiáveis para uma posição cada vez mais escassa. Quando deixou o Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes de 2025, Wesley carregava consigo um misto de promessa e dúvida. O talento era inegável, mas a transição para o futebol europeu sempre levanta questionamentos, especialmente para laterais, que precisam assimilar rapidamente conceitos táticos, intensidade defensiva e leitura de jogo em um ambiente muito mais exigente. A Roma, ao investir 25 milhões de euros, sabia que assumia um risco calculado. Ainda assim, poucos imaginavam que o retorno seria tão imediato. Desde sua estreia, Wesley não demorou a se impor. A titularidade veio rápido, quase natural, sustentada por atuações seguras, regularidade física e uma participação ofensiva acima da média para um jogador recém-chegado. Em 21 partidas disputadas até aqui, esteve entre os titulares em 19 delas, um dado que por si só revela a confiança da comissão técnica e a importância que o brasileiro adquiriu dentro do elenco giallorosso em um curto espaço de tempo. Os números ajudam a contar essa história, mas não a explicam por completo. 3 gols marcados podem parecer pouco à primeira vista, mas cada um deles teve peso específico. Contra Bologna, Cremonese e Como, Wesley apareceu em momentos decisivos, mostrando não apenas presença ofensiva, mas personalidade para assumir responsabilidades em jogos que exigiam mais do que cumprimento tático. Esse tipo de impacto costuma chamar a atenção de departamentos de análise que olham além das estatísticas básicas. Foi justamente esse conjunto que reacendeu o interesse do Manchester City. O clube inglês já acompanhava Wesley desde seus tempos de Flamengo, quando o via como uma opção de médio prazo para um setor que, ao longo das últimas temporadas, sofreu com a falta de renovação natural. Na janela do meio do ano, o City chegou a sondar o mercado, mas optou por não avançar. A Roma foi mais rápida, mais agressiva e levou o jogador para a Itália. Agora o cenário é diferente. O City voltou a fazer contatos, desta vez de maneira mais direta, buscando informações sobre condições contratuais, disposição da Roma para negociar e valores que poderiam viabilizar uma proposta ainda dentro da atual janela de transferências, que se encerra no dia 31 de janeiro. Internamente, o entendimento é de que Wesley deixou de ser apenas uma aposta promissora para se tornar uma opção pronta, algo raro em um mercado inflacionado e cada vez mais restrito. A adaptação ao futebol italiano pesa muito nessa avaliação. A Série A é conhecida por exigir disciplina defensiva, posicionamento e leitura de jogo refinada, características que historicamente dificultam a vida de jogadores jovens vindos da América do Sul. Wesley não apenas se adaptou, como se destacou. Sua capacidade de equilibrar intensidade ofensiva com responsabilidade defensiva foi rapidamente assimilada, o que aumentou sua credibilidade aos olhos de clubes que precisam de soluções imediatas, não apenas de potencial futuro. Esse crescimento acelerado não aconteceu em silêncio. A cada rodada, a percepção de que a Roma havia feito um excelente negócio se fortalecia e o nome de Wesley começou a circular com mais frequência entre observadores e analistas de mercado. Em um futebol onde laterais direitos completos são cada vez mais raros, qualquer sinal de consistência ganha peso extra. E Wesley, jogo após jogo, passou a entregar exatamente isso, consistência. Enquanto a torcida de Giallorossi se acostumava a vê-lo como peça fundamental do time, do outro lado da Europa os relatórios se acumulavam. O Manchester City, atento, percebeu que o cenário havia mudado e que, se quisesse agir, precisaria fazê-lo antes que a valorização atingisse outro patamar.
Mas o interesse inglês não era o único, e o assédio que começava de se formar indicava que a história de Wesley na Roma talvez estivesse apenas começando, ou se aproximando de um ponto de virada inesperado. O que diferencia o momento atual de Wesley de outros casos de interesse precoce do mercado é o contexto em que ele se desenvolve. Não se trata apenas de um jogador jovem em boa fase, mas de alguém que rapidamente conquistou respaldo técnico e institucional. Dentro da Roma, o lateral deixou de ser visto como investimento e passou a ser tratado como ativo estratégico. Fora dela, passou a representar uma solução concreta para clubes que enfrentam escassez em uma posição historicamente problemática. Um dos fatores que mais pesaram na nova avaliação do Manchester City foi a chancela externa que Wesley recebeu nos últimos meses. A presença constante nas convocações da seleção brasileira sob comando de Carlo Ancelotti elevou seu status de maneira significativa. Desde a primeira lista do treinador italiano, o lateral esteve presente em todas, acumulando até aqui 5 partidas com a camisa da seleção, 3 delas já sob a nova comissão técnica. Para clubes do mais alto nível, esse tipo de reconhecimento funciona quase como um selo de validação. Ancelotti não costuma abrir espaço para testes prolongados, especialmente em setores defensivos. Sua decisão de manter o Wesley entre os convocados reforçou a leitura de que o jogador já atingiu um grau de maturidade raro para a idade. No Manchester City, essa informação não passou despercebida. Pelo contrário, serviu como confirmação de algo que os relatórios internos já apontavam. A adaptação não era circunstancial, mas estrutural. O interesse do City também se explica por necessidades práticas. A lateral direita tem sido, nos últimos anos, uma posição de ajustes constantes no elenco de Pep Guardiola. A busca não é apenas por um defensor, mas por um jogador capaz de interpretar diferentes funções, alternar entre linha defensiva e meio-campo e sustentar intensidade ao longo de uma temporada exaustiva. Wesley, pela forma como vem sendo utilizado na Roma, mostrou que consegue cumprir esse tipo de papel com naturalidade. Ainda assim, o clube inglês sabe que não se trata de uma negociação simples. A Roma deixou claro que não trabalha com valores pré-fixados neste momento. A postura adotada é de resistência, não apenas por convicção esportiva, mas por estratégia financeira. A diretoria entende que a valorização do lateral ainda está em curso e que uma eventual transferência após a Copa do Mundo pode elevar significativamente qualquer cifra colocada à mesa agora. Esse posicionamento ganhou força à medida que outros clubes passaram a observar a situação. Newcastle e Tottenham também surgiram como interessados, ainda que de forma menos direta. O simples fato de múltiplos clubes da Premier League acompanharem Wesley reforçou a convicção da Roma de que o tempo joga a seu favor. Quanto mais o jogador atua, mais sua cotação cresce e menos urgente se torna qualquer tipo de negociação. Do lado do atleta, o momento é de equilíbrio. Wesley sabe que está em evidência, mas também tem consciência de que sua consolidação na Europa ainda está em andamento. O ambiente na Roma é favorável, a sequência como titular oferece estabilidade e o crescimento técnico parece contínuo. Ao mesmo tempo, o interesse de um clube como o Manchester City representa um reconhecimento difícil de ignorar, especialmente para um jogador que, poucos anos atrás, ainda buscava espaço no futebol brasileiro. Essa dualidade cria um cenário típico de janela de transferências, interesse crescente, posições firmes e bastidores em constante movimentação. O Manchester City avalia se antecipa um movimento ousado ou se observa por mais tempo. A Roma calcula riscos, ganhos esportivos e financeiros. E Wesley segue em campo, consciente de que cada partida adiciona peso a uma decisão que pode redefinir sua trajetória. Nada, até aqui, indica um desfecho imediato. Mas o simples fato de que conversas já tenham sido iniciadas mostra que o tema deixou de ser especulação distante. O relógio da janela corre, e a cada dia o nome de Wesley ganha mais força em um mercado onde oportunidades raramente esperam. O que antes era um acompanhamento silencioso, agora se transforma em atenção total, com todos os elementos alinhados para que os próximos passos sejam decisivos. E se você gosta de conteúdo direto, informativo e que vai além do óbvio, esse é o Da Raiz ao Campo. Aqui a gente analisa o futebol com dados, contexto e informação de verdade, sem sensacionalismo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o cenário, deixa o like. Isso fortalece o canal e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Se inscreva e ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque o futebol não começa só no apito final. Ele vem da base, da história, da raiz e chega ao campo.